Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Joabe no exército e o Benaia na guarda do rei. Vamos procurar entender esses dois aspectos da vida de um país que, no entanto, se refletem em tudo na nossa vida. São dois aspectos, o exterior e o mais interior, o coletivo e o pessoal. Cada pessoa é um cidadão, mas é um ser humano carente de atenção também. O rei é o chefe, ele comanda o país, ele nomeia um Joabe como comandante do exército e o exército é a força daquele país. Mas o rei é uma pessoa humana, ele tem uma guarda pessoal. Essa guarda pessoal é constituída de pessoas que não tiram os olhos do rei. O rei é o seu líder, eles se revezam. Eu estimo, embora a Bíblia não diga isto, que Davi tivesse cerca de 3.000 homens na guarda pessoal. O Benaia era homem da extrema confiança dele, filho de um sacerdote, e era o comandante da guarda real. Eu acredito que eles se revezavam em, digamos, 5 grupos de 600 homens. Aqueles 600 homens ficavam em volta do rei, eram homens da máxima confiança, ficavam o tempo todo em volta do rei e olhando para o rei. Mas como uma pessoa não pode ficar 24 horas por dia assim, senão ela fica maluca, então revezado aquele grupo ali, aquele grupo é revezado. Então, saem aqueles 600 e entram outros 600, o número 600 eu estou estimando. Davi não iria botar 2.000, 5.000, 10.000 pessoas em volta dele, é muita gente, isso é desnecessário. Além de a gente não conseguir ter convicção sobre a lealdade de 10.000 pessoas. Não é fácil, não. Mas com 600 pessoas, digamos, um grupo menor, mesmo assim, os 600 não ficavam na sala dele, junto com ele, ficavam espalhados pelo palácio, vigiando quem entrava, quem vinha de longe, e com ele ficavam alguns. De qualquer forma, quando ele se deslocava, a guarda real ia com ele. Para onde ele ia, a guarda real ia com ele. E ele nunca estava sozinho como um rei. E quando ele ia para a tenda louvar ao Senhor, a guarda real se espalhava em volta daquele tabernáculo que Davi edificou para o Senhor. E a guarda real estava sempre ali, de olho no rei, o que acontecesse. Se ele tivesse um problema de saúde, caísse, desmaiasse, a guarda real estava ali direta em cima dele para fazer alguma coisa. Se o rei fosse atacado por uma pessoa, isso era inadmissível. Primeiro que a pessoa não conseguiria chegar perto do rei. E ainda que saísse correndo para chegar perto do rei, a guarda real o atacaria logo e ele não conseguiria chegar perto do rei para esfaquear o rei ou coisa parecida. Então, a guarda real é fundamental para qualquer um que está em posição de autoridade. Davi era rei, mas um governante também precisa de seus seguranças. Um presidente da República também precisa de seus seguranças. Eu me lembro quando o presidente Barack Obama veio ao Brasil, ele queria visitar uma favela para dar uma ideia de que ele se interessava por esse assunto de pobres no Brasil. É uma realidade que eles não conhecem, não têm ideia de como é. A pessoa que mora numa comunidade, uma favela, não é necessariamente o mais pobre. Em geral,
pessoas ali têm casas com todo o conforto ali dentro, a luz, a energia elétrica é farta, e eles têm todo tipo de geladeira, máquina de lavar, secadora e ar-condicionado, televisão do último tipo. Isso não é o exemplo de maior pobreza. Há pobres ali, pessoas mais carentes, sim, mas há também em outros lugares. Mas, de qualquer forma, as favelas no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, são bem emblemáticas. Então, ele quis visitar e foi muito interessante. O Exército de Seguranças, tanto brasileiros quanto americanos, e eles não confiavam totalmente nos brasileiros, tinham os americanos também, que passaram a ocupar todo o espaço em volta da favela. Foi algo colossal, foram milhares de agentes que ficaram vigiando as ruas, vigiando o espaço aéreo, vigiando do alto dos prédios, todo o entorno da favela, por onde o presidente Barack Obama dos Estados Unidos, na época, ia passar. Aquilo era tudo preparado com quem ele conversaria, ele se dirigia a alguns moradores, mas foram moradores previamente selecionados, examinados e revistados para não ter armas, e foi uma operação de guerra para que o presidente americano pudesse chegar dentro de uma favela brasileira. Isso é ilustrativo do que acontece no mundo todo. Os grandes, em geral, são vigiados. A pessoa não vai, um presidente da República, uma pessoa importante, dar a bobeira de ficar no meio do povo assim, sem seguranças à sua volta. Ele vai se resguardar. A Guarda Real é para vigiar o rei, o governante. O Exército é para ser organizado, para ser mobilizado na época própria, para ser a força daquele país ou daquela organização. São aspectos bem diferentes. Hoje, cada país tem suas forças armadas e tem a finalidade de estarem sempre preparadas para o caso de uma invasão do país ou ter necessidade de manter a ordem em alguma região. Mas a gente vai entender isso. Davi, aqui em 2 Samuel 20, versículo 23, diz que organizou o país. O primeiro livro de Crônicas traz isso com muitos detalhes. Os levitas, sacerdotes, a ordem do culto, as tribos, as empresas do rei Davi, como eram administradas. Sempre havia alguém de confiança na liderança de uma empresa, de uma área, de uma tribo, e o rei Davi organizou o país. Aqui em 2 Samuel 20, 23, nos é dito que Joabe era o comandante de todo o exército. Naquela época, praticamente não havia marinha nem aeronáutica. Tudo se concentrava em terra, o exército. E o Benaia, filho de Joiada, era da guarda real, chefe da guarda real. Adorão era chefe daqueles que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Ele tinha, então, o apoio de todos os outros, os militares e de outros capatazes e seguranças com ele. O Josafá, filho de Ailude, era cronista, ele tinha que fazer registros, as crônicas. Seva era escrivão, ele fazia os registros oficiais. E Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Então, um ministro assim sem pasta. Era alguém supostamente bem experiente, bem intelectual e que dava bons palpites para Davi. Não tinha uma responsabilidade direta, mas ele estava junto ao rei. Não era qualquer um que podia chegar junto ao rei. E então, a seguir,
no capítulo 21, nós encontramos a notícia, eu acho que é um caso único assim na Bíblia, que Deus mandou uma fome muito tempo depois do pecado cometido. A fome estava relacionada com aquele pecado, mas veio a ser aplicada, a fome ao país foi aplicada por Deus, não foi o diabo que mandou fome. Não foi uma coisa natural, foi Deus que mandou a seca e a fome para o país muito tempo depois do pecado cometido. E a história é interessante. Foi necessário que Davi, como governante, fizesse alguma expiação pelos mortos na época do pecado. E depois daquela expiação, então, houve o apaziguamento da parte de Deus. O Senhor aceitou e mandou chuva sobre a terra e as coisas voltaram ao normal. Mas interessante, o Davi não sabia do que estava acontecendo. Por 3 anos consecutivos de seca e fome, faltou conselheiros. Um rei precisa se cercar de bons conselheiros para saber o que está acontecendo. O Salomão estava tão imerso no pecado dele, com as mulheres lá e com os ídolos dele, que ele nem percebeu que o povo estava totalmente revoltado contra ele. Só que o povo tinha medo de Salomão, ele tinha fama de violento. E logo depois da morte de Salomão aconteceu a revolta, o povo estava em peso revoltado contra ele. O Salomão não percebeu isto. O povo reclamou com Roboão, dizendo, olha, o seu pai fez o nosso jugo pesado. O Salomão não percebeu que o povo estava escravizado, sofrendo com aquele jugo. Ele estava sem conselheiros, o Salomão. Se sentia tão seguro, tão sábio, que dispensou conselheiros. E ele trocou os conselheiros pelas mulheres e pelos ídolos. E assim foi um final de vida muito triste e o país arrasado. Pouco tempo depois acabou aquela glória toda aquela grandeza que Davi tinha construído também, foi tudo jogado fora, e o país, 5 anos depois de Salomão, se acabou tudo e perdeu tudo que tinha valor naquele país, por culpa de Salomão, que não se cercou de conselheiros. O Davi procurou se cercar de conselheiros, mas mesmo assim, ele, quando tudo estava bem, se distraiu. Nós costumamos nos distrair quando tudo aparentemente vai bem, mas nós devemos ter um líder, um conselheiro, alguém conosco, um pastor pessoal, alguém que nos alerte quanto aos caminhos que estamos seguindo. E, de vez em quando, surpresas vão aparecer. Por exemplo, guerras contra nós vão se levantar, então nós temos que nos preparar com a força. A força de quê? Depende, ou é dinheiro, ou é justiça, ou é de pessoas para nos defenderem, enfim, de vez em quando nós estaremos numa guerra. As igrejas têm que estar numa guerra constante, contra o pecado, contra o mal. Nem sempre estão, às vezes estão distraídas, os membros distraídos com coisas várias, não estão orando pelo seu presidente, não estão orando pelos líderes da igreja, eles precisam de uma guarda pessoal. Essa guarda pessoal, no Novo Testamento, pode ser considerada como aquele exército, um pequeno exército de intercessores, pessoas do Senhor que estão na brecha, orando, intercedendo pelas autoridades do país, pela igreja, pelas autoridades na igreja, como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 2. Antes de tudo, isso é fundamental, é importante. A guarda real é fundamental. Aqueles irmãos que estão protegendo o líder, orando pelo líder,
orando pelos governantes da nossa nação. Isso é fundamental. Claro que o país precisa ter sua economia, sua área de agricultura, sua produção industrial, precisa se fortalecer na economia, a área do exército, mas um país precisa da guarda pessoal também. O presidente da República, as autoridades precisam da oração do povo de Deus. A guarda real é para estar ali atenta à figura da pessoa que está em posição de autoridade. E diz o apóstolo Paulo, a finalidade disso é que tenhamos paz. A guarda real vigiava o rei para que houvesse paz em volta do rei. O exército vigiava o país para que houvesse paz no país. E assim, quando o exército estava preparado, quando a guarda real estava vigilante, então o país estava em paz. Em determinada situação da história, os sírios vieram contra Israel de uma forma interessante. Eles vieram com muita gente, tão seguros da vitória que eles se deram a bebedeira e bebiam demais bebida alcoólica, se embriagavam de dia, o exército inteiro. E por causa disso eles foram derrotados por um punhadinho de gente com o rei Acabe. Olha que história interessante essa da Bíblia. Um exército bêbado. O exército é para estar vigilante, para que a pátria tenha paz. E a guarda real pelos governantes, para que tenhamos paz. O povo de Deus tem que entender esses dois aspectos. Com relação ao país, com relação à igreja, os líderes precisam de oração, de intercessão continuadas. E a igreja precisa de ter gente disposta a trabalhar, é o exército do Senhor na igreja, mas na nossa vida pessoal também, na nossa família. Nós precisamos estar prevenidos contra o ladrão, prevenidos contra o devorador, que é o diabo, que vem para devorar as finanças da família, a saúde da família. Nós precisamos estar atentos. Em família, nós precisamos da guarda real também, essa guarda pessoal. Nós precisamos. A vigilância precisa estar na vida do cristão o tempo todo. O cristão precisa estar vigilante e junto com pessoas que o ajudem a vigiar também. Mas precisa ter, como o exército, força para fazer o que precisar fazer no momento em que se fizer necessário. Então, esses dois aspectos vão estar sempre conosco. Os líderes precisam atentar para isso, precisam preparar o povo para o combate, mas precisam também de intercessores, a guarda pessoal, aqueles que estarão vigiando. Então, entenda isso, como é importante a gente aprender com as lições da história. Quando estamos bem orientados e aconselhados, nós funcionamos bem e Deus tem por onde nos abençoar e como nos usar também.